Viste muitos deles, possivelmente, enquanto se encontravam mergulhados nas roupagens carnais, experimentando rudes provas, e não os distinguiste com uma palavra sequer de misericórdia. Agora te apiadas e sofre por eles. Encontraste-os nos dias que se foram, perdidos na névoa das paixões, em sofrimentos atrozes. No entanto, receaste falar com eles a respeito da vida verdadeira. Hoje, dominado por forte compaixão, exoras ao Senhor em favor deles. Transitavam lado a lado contigo no caminho humano, dominado pela ignorância, mas pensaste que não te competia despertá-los do sono quimérico no qual vitalizavam ilusões. Neste momento, compreendes quanto eles sofrem e oras, emocionado, guardando a certeza de que a tua vibração os atingirá. O que puderes fazer por eles, os nossos irmãos desencarnados em sofrimento, faze-o. Ora por eles, pensa neles com carinho, considerando também o imperativo do teu retorno ao mundo espiritual, onde agora se encontram. Não te esqueças, porém, daqueles que estão na terra reencarnados com necessidades imperiosas. Pensa nestes, os irmãos da caminhada física, necessitados do pão do teu exemplo e da lâmpada acesa da tua paciência. Oferece-lhes a mensagem de esperança e alento com que a fé espírita te sustenta, com abnegação e sincero desejo de que sejam felizes, mesmo que eles não desejem seguir contigo nas linhas renovadoras por onde rumas. Considera que necessitam de alguém que os ame no estado em que se encontram. São nossos irmãos da retaguarda, que tiveram horas de amargura por culpa nossa e que o Senhor consentiu recomeçassem a experiência evolutiva ao nosso lado, a benefício nosso, em favor deles próprios. Não esperes que desencarnem para que os ame ou ores por eles. Ajuda-os desde já. A mariposa de longe nota a chama que a seduz. Ante a fina vela acesa, ela deseja mais luz. A princípio, voa incerta, sobe ao teto e desce à mesa. De perto, a luz lhe parece um lar de amor e beleza. Aproxima-se encantada, sente-se forte e aquecida. Não mais o frio da sombra, ali é calor e vida. Embriagada de sonhos, atende a impulsos fatais, quer a doce labareda, abordando-a mais e mais. Por fim, penetra na chama, que a fascina e reconforta, crê achar felicidade, entra na luz e cai morta. Somos assim. Se buscamos somente o que nos agrade, queimamos o tempo e a vida em nome da liberdade. Na lógica do mundo, encontramos os mais diversos tipos de liberdade, criando, porém, quase sempre deveres tristes e deprimentes.
Nas linhas da luta vulgar, o homem possui a liberdade para a consumação do crime, mas adquire a obrigação de submeter-se à pena que lhe venha a ser cominada pela justiça, a esperá-lo na penitenciária e na reclusão. Dispõe da liberdade de menosprezar a si próprio, fugir ao trabalho e confiar-se ao vício, mas algema-se ao dever de gravar no próprio corpo os sinais da falência a que se empenhou, candidatando-se ao hospital quando não desce aturdido ao vale da loucura e da morte. Goza a liberdade de ferir os semelhantes, mas com isso aprisiona-se no dever de aceitar o retorno das farpas que atira ao coração do próximo, passando a viver entre doenças e males de toda a espécie. Conta com a liberdade de subtrair-se ao estudo, atendendo às sugestões da preguiça, mas encarcera-se na obrigação de suportar a ignorância com todo o seu cortejo de misérias e infortúnios, que acabam coagulando trevas em derredor de seus passos. Na lógica do Evangelho, porém, encontramos a divina liberdade do Espírito. É a liberdade de nos escravizarmos qual o próprio Jesus, ao dever do sacrifício pelo bem de todos. Liberdade de converter o tempo em serviço incessante e de transformar o ódio e a injúria em amor e bênção. Liberdade de ajudar sem retribuição, de sofrer sem queixar-se, de construir sem atormentar, de fazer o melhor em favor dos outros, no silêncio da humildade e da renúncia que nos aproximam do céu. Essa é a única liberdade capaz de fazer-nos dignos da liberdade de sermos livres, para a sublime ascensão a Deus. Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Satisfação imensa em mais uma vez estarmos aqui nesse nosso encontro de poesia, música e reflexões a respeito da busca de Deus. No programa de hoje, iremos falar sobre a liberdade, esse proteu de inúmeros significados, mas ao mesmo tempo objetivo comum a todo ser que se percebe como um ente de vontade e que deseja expressar esta vontade em termos de uma ação objetiva. A palavra, como já iniciei assim classificando, pode ser enquadrada de diferentes perspectivas, podendo ser pontual quando se refere a aspectos específicos da vida, provisória quando está subordinada à questão do tempo, condicional quando está sob o jugo de limites estreitos de expressão, relativa quando é apenas verdadeira se considerarmos o contexto em que é manifesta, e absoluta quando é plena, total e restrita, independente do espaço, do tempo e de condição qualquer. Ser livre é, enfim, o sonho de todo ser. Qualquer que seja a situação, de alguma forma, estar na condição plena de expressividade pode, a seu turno, representar máxima possibilidade de alguém realizar-se em plenitude, aurindo os aprendizados derivados das suas experiências. Mas a pergunta é, será? Será que uma liberdade plena pode ser, assim, em qualquer circunstância, a melhor opção para o sujeito da ação? Na filosofia, muitos pensadores já se debruçaram sobre ela. Aristóteles, por exemplo, dizia que a liberdade seria a capacidade de decidir-se a si mesmo para agir ou não, e seria livre e voluntária a ação que não sofresse coações. Sócrates, seu mentor, por seu turno, dizia que o homem seria livre se conseguisse dominar seus sentimentos, pensamentos e a si mesmo. Outro discípulo socrático, Platão, dizia que a liberdade é a opção de cada indivíduo em viver na virtude em consonância com a moral ou não, enquanto que outros, como Rousseau, diziam que liberdade é uma característica da natureza humana, ou seja, é parte das potencialidades que constituem a essência do homem. Kant, em coro, a colocava como algo inerente à ação potencializadora de uma moral universal. Variadas escolas do pensamento se debruçam sobre o tema da liberdade, dando-lhe escopo e significado. Porém, algo emerge como balizador. Quer seja a vontade, a moral ou as leis, algo sempre impedirá o homem de ser absolutamente livre. A escola existencialista de cunho materialista e fisicalista, representada por pensadores como Jean-Paul Sartre, afirmava que a existência precede a essência, sendo o homem condenado a ser livre. Concebia em seus pensamentos a liberdade como uma condição associada ao homem, da qual ele não pode se esquivar, tendo como resultado a necessária assunção das responsabilidades por suas escolhas, boas ou más.
Na modernidade, palavras como licenciosidade, liberdade absoluta, para se ser o que quer ser, independente dos impositivos fisiológicos ou materiais, impõem ao homem moderno, em crise de liquidez de sentimentos e afetos, uma espécie de vazio existencial. A ausência absoluta de propósitos, sendo a vida transformada em uma sucessão de escolhas livres ao peso das suas consequências. Allan Kardec, em sua obra memorável, traz no capítulo inerente à Lei de Liberdade o aprofundamento do tema, quando, nas questões de número 825 e 826 de O Livro dos Espíritos, deixa-nos claro que a liberdade absoluta é uma quimera, possível apenas na condição do eremita no deserto. Situação contraditória à evolução por alijamento do convívio social, posto que todos precisamos uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Tal restrição imposta por limite dos direitos alheios, longe de nos constrangerem em termos de liberdade de pertencermos, a reforça, pois amplia a consciência espaço-temporal do indivíduo, uma vez que a mesma é um direito que vem da natureza, conforme assim também assinalado na questão 827 da referida obra. No tocante aos inibidores da liberdade, para além das naturais imposições derivadas do convívio social, do bem-estar geral, do impositivo, das leis, dos regramentos da sociedade, temos outros de natureza não menos constritoras. Refiro-me ao cerceamento da liberdade de pensar, mais alto grau da liberdade do sujeito, imposto por crenças limitantes, referenciais mórbidos de natureza psicoatípicas, ignorância e distanciamento das necessidades de conhecer, da liberdade de ir e vir, imposta por títeres adoecidos e obcecados por controle das massas sob sua ação, amplamente ainda disseminados pelo mundo. Obliteração da liberdade de expressão, igualmente praticada, onde a ignorância graça, ressaltando aspectos de uma patologia de largo espectro, ainda observada no mundo, dentre outras formas de cerceamento da liberdade, naturais de sociedades que estagiam em níveis evolutivos, aprisionados nas ilusões do mundo material, sob a tutela dos diretores materialistas que seduzem a sociedade hedonista e carente de orientação de melhor qualidade evolutiva. Como é certo que a liberdade, enquanto direito fundamental do mundo, parece carecer de plena forma, sendo sempre de bom ouvir e perguntarmos: és livre? Em que sentido? Sim, ainda temos o livre-arbítrio, esse dom divino a nós assegurados por direito e que nos diferencia dos nossos irmãos infra-humanos, enquanto os patos, formigas e vermes estão submetidos a determinismos fisiológico-comportamentais, nós, seres humanos, somos contingentemente livres para sermos o que quisermos ser. Recentemente, o movimento no metrô de Berlim dos auto-intitulados Canine-Bangs, pessoas que lutam para serem reconhecidas como cães, ou as transbotânicas, pessoas nem humanos, nem animais, mas plantas, deixam uma pequena dose onde vai a noção de liberdade, assim compreendida pelo existencialismo, que não é o humanismo. Trata-se de acorrentamento dos seres humanos em teorias exíguas de significado existencial e que habitam as mentes vazias de sentido. O direito à liberdade é condição inexorável à vida, posto que somos livres para evoluir, nos tornarmos capazes em nossos potenciais divinos de rompermos os grilhões da carne, nos liberarmos pelo ciclo das reencarnações, das injunções, da ignorância e alcançarmos cada vez mais a liberdade de ser em nós plenos de nós mesmos, prenhes de uma esperança do futuro glorioso que nos aguarda a todos. Para tanto, é fundamental nos aproximarmos de Deus em seu trabalho magistral de criação e manutenção da vida, por suas inexoráveis leis que, conforme questão 621 da já citada obra, O Livro dos Espíritos, está impressa na consciência e, portanto, acessível a todos, desde que nos ocupemos de procurá-la como diretora das nossas ações. Deixar que as regras sociais nos sejam limites da ação apenas enquanto propiciadoras da paz e harmonia, que os pais e mestres nos apresentem um futuro alinhados com os direcionamentos divinos através das suas leis, e assim assimilemos o bem como princípio máximo em nossas deliberações, sendo as lições do Cristo não fazer ao outro o que não desejamos para nós mesmos o grau mais alto da nossa liberdade. Em tudo isso, a doutrina espírita nos ensina acerca de uma verdade sobre as dinâmicas mais verdadeiras da vida. Uma verdade que liberta, assim como apresentada pelo apóstolo João no capítulo 8, verso 32, imaginando que um dia sejamos instados por um caminhante na estrada e assim a ele indaguemos:
Senhor, como posso ser livre? E ele, em sua máxima simplicidade, vai nos dizer: ame a Deus, a si e ao próximo com a máxima força. Perceba-se como os demais. Pratique as leis como assim exaradas pelos mensageiros divinos e um dia, de posse da sua consciência desperta, perceba-se enfim livre, verdadeiramente livre. A liberdade está nas tuas mãos. E ainda que o mundo queira me prender, eu sei que posso viver, pois livre sou, pois teu eu sou. A liberdade está em te servir. E ainda que me digam que sou tolo, vou continuar assim, no inverso deste mundo que só pensa em receber. Sempre vou ser livre como o vento, amado como filho, sem medo e sem lamento, viver assim querendo amar-te sempre mais, servir-te sempre mais, buscando a tua vida, teu infinito amor. Toda a verdade está na tua voz. E ainda que o ruído deste mundo tente me ensurdecer, vou te seguir, vou te ouvir. A liberdade é reconhecer que a tua voz é fonte de certeza, de vida plena. Em tuas mãos seguras, quero me sentir assim, sempre assim. Livre como o vento, amado como um filho, sem medo e sem lamento, viver assim querendo amar-te sempre mais, servir-te sempre mais, buscando a tua vida, teu infinito amor. Livre como o vento, amado como filho, sem medo e sem lamento, viver assim querendo amar-te sempre mais, servir-te sempre mais, buscando a tua vida, teu infinito amor.
importante pensar como terá Jesus promovido a nossa libertação. O Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade, nem desfraudou qualquer bandeira de reivindicações exteriores. Jesus unicamente obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha em benefício de todos. Terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal das próprias atividades, afeições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram. Nada disso, porém, fê-lo voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Por fim, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema às leis de Deus. Pensa nisto e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. Dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Meditemos na lição para não cairmos de novo sob o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para adiante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste que esposou o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Hoje, quem nos contará a história será o psicanalista, educador, teólogo, escritor, pastor presbiteriano brasileiro Rubens Alves. Era uma vez uma menina que tinha um pássaro como seu melhor amigo. Era um pássaro diferente de todos os demais. Ele era encantado.
Os pássaros comuns, se a porta da gaiola fica aberta, eles vão-se embora para nunca mais voltar. Mas o pássaro da menina voava livre e vinha quando sentia saudades. As suas penas também eram diferentes, mudavam de cor. Eram sempre pintadas pelas cores dos lugares estranhos e longínquos por onde voava. Certa vez voltou totalmente branco, cauda enorme de plumas fofas como algodão. Menina, eu venho das montanhas frias e cobertas de neve, tudo maravilhosamente branco e puro, brilhando sob a luz da lua, nada se ouvindo a não ser o barulho do vento que faz estalar o gelo que cobre os galhos das árvores. Trouxe nas minhas penas um pouco do encanto que vi como presente para ti. E assim ele começava a cantar as canções e as histórias daquele mundo que a menina nunca vira. Até que ela adormecia e sonhava que voava nas asas do pássaro. Outra vez voltou vermelho, como fogo, penacho dourado na cabeça. Venho de uma terra queimada pela seca, terra quente e sem água, onde os grandes e pequenos e os bichos sofrem a tristeza do sol que não se apaga. As minhas penas ficaram como aquele sol, e eu trago as canções tristes daqueles que gostariam de ouvir o barulho das cachoeiras e ver a beleza dos campos verdes. E de novo começavam as histórias, a menina amava aquele pássaro e podia ouvi-lo sem parar, dia após dia. E o pássaro amava a menina e por isso voltava sempre. Mas chegava a hora da tristeza, tenho de ir. Ele dizia, por favor, não vás. Fico tão triste, terei saudades e vou chorar. E a menina fazia beicinho. Eu também terei saudades, dizia o pássaro. Eu também vou chorar. Mas vou contar-te um segredo. As plantas precisam de água. Nós precisamos do ar. Os peixes precisam dos rios. E o meu encanto precisa da saudade. É aquela tristeza na espera do regresso que faz com que as minhas penas fiquem bonitas. Se eu não for, não haverá saudade. Eu deixarei de ser um pássaro encantado e tu deixarás de me amar. Assim ele partiu e a menina sozinha chorava a noite da tristeza, imaginando se o pássaro voltaria. E foi numa dessas noites que ela teve uma ideia bem malvada. Se eu prender numa gaiola, ele nunca mais partirá. Será meu para sempre. Não mais terei saudades e ficarei feliz. Com esses pensamentos, comprou uma linda gaiola de prata, própria para um pássaro que se ama muito. E ficou à espreita. Ele chegou finalmente, maravilhoso nas suas novas cores, com histórias diferentes para contar. Cansado da viagem, adormeceu. Foi então que a menina, cuidadosamente, para que ele não acordasse, o prendeu na gaiola, para que ele nunca mais a abandonasse. E adormeceu feliz. Acordou de madrugada com o gemido do pássaro. Ah, menina, o que fizeste? Quebrou-se o encanto. As minhas penas ficarão feias e eu esquecer-me-ei das histórias sem a saudade. O amor irá embora. A menina não acreditou. Pensou que ele acabaria por se acostumar, mas não foi isso que aconteceu. O tempo ia passando e o pássaro ficou doente. Caíram as plumas e o penacho, os vermelhos, os verdes e os azuis das penas transformaram-se num cinzento triste. E veio o silêncio. Deixou de cantar. Também a menina se entristece. Não era aquele pássaro que ela amava. E de noite ela chorava, pensando naquilo que havia feito ao seu amigo. Até que não aguentou mais. Abriu a porta da gaiola. Podes ir, pássaro. Volta quando quiseres. Obrigado, menina. Tenho de partir e preciso de partir para que a saudade chegue e eu tenha a vontade de voltar. Longe na saudade, muitas coisas boas começam a crescer dentro de nós. Sempre que ficares com saudade, eu ficarei mais bonito. Sempre que eu ficar com saudade, tu ficarás mais bonita. E te enfeitarás para me esperar. E partiu, voou e voou para lugares distantes. A menina contava os dias e a cada dia que passava, a saudade crescia. Que bom, pensava ela, o meu pássaro está a ficar encantado de novo. E ela ia ao guarda-roupa escolher os vestidos e pentear os cabelos e colocava uma flor na jarra. Nunca se sabe, pode ser que ele volte hoje.
Sem que ela se apercebesse, o mundo inteiro foi ficando encantado como o pássaro, porque ele deveria estar a voar de qualquer lado, e de qualquer lado haveria de voltar. Ah, mundo maravilhoso, que guarda em algum lugar secreto o pássaro encantado que se ama. E foi assim que ela, cada noite, ia para a cama, triste de saudade, mas feliz com o pensamento: quem sabe se ele voltará amanhã? E assim dormia e sonhava com a alegria do reencontro. Não mais na cruz, angustiado, pleno de luz, glorificado, sustentador, divina centelha, um só pastor, bilhões de ovelhas. Não mais a crença estagnada nos deu a fé raciocinada, a salvação na caridade, consolação, a luz da verdade. Há quanto tempo recalcitrando, rangendo dentes, indo e voltando. Há quantas vidas Jesus nos chama, misericórdia é pra quem ama. Trilha segura, labor, suor, semeadura, libertação. Creia ou não creia, a cada um o que semeia. Ele muda a paisagem, não julga ninguém, simplesmente é pra nós libertação na fé. Há quanto tempo recalcitrando, rangendo dentes, indo e voltando. Há quantas vidas Jesus nos chama, misericórdia é pra quem ama. É pra quem ama. É pra quem ama. É pra quem ama. Jesus. Antes do regresso à experiência no plano físico, nossa alma em prece roga ao Senhor a concessão da luta para o trabalho de nosso próprio reajustamento. Solicitamos a reaproximação de antigos desafetos. Imploramos o retorno ao círculo de obstáculos
que nos presenciou a derrota em romagens mal vividas. Suplicamos a presença de verdugos com quem cultiváramos o ódio para tentar a cultura santificante do amor. Pedimos, seja levado de novo aos nossos lábios o cálice das provas em que fracassamos, esperando exercitar a fé e a resignação, a paciência e o valor. E com a intercessão de variados amigos que se transformam em confiantes avalistas de nossas promessas, obtemos a bênção da volta. Efetivamente, em tais circunstâncias, o esquema de ação surge traçado. Somos herdeiros do nosso pretérito e nessa condição arquitetamos nossos próprios destinos. Entretanto, imanizados temporariamente ao veículo terrestre, acariciamos nossas antigas tendências de fuga ao dever nobilitante. Instintivamente, tornamos despreocupados à caça de vantagens físicas, de caprichos perniciosos, de mentiroso domínio e de nefasto prazer. O egoísmo e a vaidade costumam retomar o leme de nosso destino e abominamos o sofrimento e o trabalho, quais se nos fossem duros algozes, quando somente com o auxílio deles conseguimos soerguer o coração para a vitória espiritual a que somos endereçados. É por isso que fatalidade e livre-arbítrio coexistem nos mínimos ângulos de nossa jornada planetária. Geramos causas de dor ou alegria, de saúde ou enfermidade em variados momentos de nossa vida. O mapa de regeneração volta conosco ao mundo, consoante as responsabilidades por nós mesmos assumidas no pretérito remoto e próximo. Contudo, o modo pelo qual nos desvencilhamos dos efeitos de nossas próprias obras facilita ou dificulta a nossa marcha redentora na estrada que o mundo nos oferece. Aceitemos os problemas e as inquietações que a terra nos impõe agora, atendendo aos nossos próprios desejos, na planificação que ontem organizamos fora do corpo denso, e tenhamos cautela com o modo de nossa movimentação no campo das próprias tarefas, porque, conforme as nossas diretrizes de hoje, na preparação do futuro, a vida nos oferecerá amanhã paz ou luta, felicidade ou provação, luz ou treva, bem ou mal. Observando que determinismo e livre-arbítrio coexistem nos destinos humanos, ajustemos o assunto das lições do trânsito no mundo, regido pelas leis que nos lembram a temática em exame. Imaginemo-nos assumindo o compromisso de realizar certa viagem na Terra, que no caso seria uma nova reencarnação. Nas diretrizes do inevitável estão ingredientes importantes, como sejam o carro, significado do corpo físico. As companhias expressam a equipe familiar. A estrada a percorrer, a tarefa de base, a obediência aos sinais, o acatamento às ordens da guarda, a apresentação de documentos legais, a condução de recursos socorristas indispensáveis para a sustentação do veículo, o pagamento de pedágio e os riscos naturais. No campo da ação livre, ser-nos-á lícito considerar os seguintes pontos: a proteção em favor da máquina, para que a máquina nos corresponda à expectativa, a observância
aos preceitos do trânsito, a colaboração espontânea com aqueles que nos cruzam o caminho para que acidentes sejam evitados, o cuidado nas ultrapassagens, a cautela contra brincadeiras e imprudências, o apreço para com as autoridades, a abstenção de avanços que podem ser avanços temerários, o sustento da atenção no trabalho, a previsão de crises prováveis com os elementos de solução aos problemas que possam, porventura, surgir no caminho. Segundo, é fácil de ver, em qualquer viagem na Terra, estão juntas as obrigações fatais e as decisões independentes em função concomitante. Assim, é a romagem da reencarnação nos caminhos planetários. O espírito, ele jaz temporariamente submetido a deveres invisíveis, mas ele dispõe de livre-arbítrio para melhorar ou comprometer qualquer situação. Alma que um dia voltarás desperta, do cárcere de sombra a que te enleias, despe chorando as últimas cadeias que te chumbam a estrada escura e incerta. Foge à noite fatal que te acoberta nos prazeres da carne em que volteias. Solta a esperança além na luz sem peias e sonha a vida plena, enfim, liberta. Do ergástulo de angústia em que te agitas, sob o fardo das lágrimas benditas, contempla os céus, fulgindo em primavera. Cinge a humildade valorosa e boa, e encontrarás na dor que te abençoa a divina alegria que te espera. Cansei de caminhar na contramão, na solidão, de andar pelas estradas falsas das ilusões. Eu quero liberdade, mais liberdade com Jesus. Mudar de rumo e caminhar em outra direção. Renunciar às ilusões, deixar pra trás as ambições que só nos fazem escravizar. Eu quero liberdade, mais liberdade com Jesus. É tomar a nossa cruz e viver sem reclamar. Eu quero liberdade, renunciar às ilusões, deixar pra trás as ambições que só nos fazem escravizar. Eu quero liberdade, mais liberdade com Jesus. É tomar a nossa cruz e viver em paz. Cansei de caminhar na contramão, na solidão, de andar pelas estradas falsas das ilusões. Eu quero liberdade, mais liberdade com Jesus. Mudar de rumo e caminhar em outra direção. Renunciar às ilusões, deixar pra trás as ambições que só nos fazem escravizar. Eu quero liberdade, mais liberdade com Jesus. É tomar a
para ser livre da mundana escória e alcançar a amplidão rútila e bela. Vence os rijos furores da procela que te freme na carne transitória. Despe os adornos da ilusão corpórea e abraça a estranha e rígida tutela da aflição que te humilha e te flagela por teu caminho de esperança e glória. Agrilhoado à cruz do próprio sonho, varas trevas do báratro medonho, nos supremos martírios da ansiedade. E, ave distante dos terrestres limos, celebrarás na pompa de áureos cimos a conquista da eterna liberdade. Desgosto. Qualquer contratempo aborrece. No entanto, sem desgosto, a conquista de experiência é impraticável. Obstáculo. Todo empeço atrapalha. Sem obstáculo, porém, nenhum de nós consegue efetuar a superação das próprias deficiências. Decepção. Qualquer desilusão incomoda. Todavia, sem decepção, não chegamos a discernir o certo do errado. Enfermidade. Toda doença embaraça. Sem a enfermidade, entretanto, é muito difícil consolidar a preservação consciente da própria saúde. Tentação. Qualquer desafio conturba, mas sem tentação nunca se mede a própria resistência. Prejuízo. Todo golpe fere. Sem prejuízo, porém, é quase impossível construir segurança nas relações uns com os outros. Ingratidão. Qualquer insulto à confiança estraga a vida espiritual. No entanto, sem o concurso da ingratidão que nos visite, não saberemos formular equações verdadeiras nas contas de nosso tesouro afetivo. Desencarnação. Toda morte traz dor. Sem a desencarnação, porém, não atingiríamos a renovação precisa, largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos da caducidade no terreno das formas. Compreendamos à face disso que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiem, mas é imperioso reconhecer que, sem elas, eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos, motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras que funcionam em nosso espírito, a fim de que nosso espírito se mude para o que deve ser, mudando em si e fora de si tudo aquilo que lhe compete mudar. Francisco de Assis, um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza num canto doce e singelo. Abandonar a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia: Filho meu, faze-te esposo da pobreza desvalida. Emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações.
Esquece as imperfeições. Vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via os lírios e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins, as aves que não trabalham e, no entanto, se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu, doce e pura. Via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa, no seio dos vegetais e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se o esposo da pobreza. Senhor Deus, abençoa-me e desperta em mim um alegre compromisso com a vida que do Senhor recebi. Ajuda-me a dirigir minha vida sempre nos caminhos seguros do Senhor, onde se encontra a verdadeira realização. Ensina-me, ó Pai, a superar a cada dia os meus próprios limites, para que eu cresça e me sinta amadurecida. Ilumina-me com o dom de ser otimista e que eu possa encarar a vida sem receios, com segurança e fé. Liberta-me, Senhor, de todo apego, para que eu não me prenda nem aos pequenos detalhes, nem aos grandes momentos, mas que eu perceba que a vida vai sempre além. Confirma minha liberdade de escolher o meu rumo, para que eu não caia na tentação de abandonar-me ao nada, como se meu destino já estivesse definido. Aumente, Senhor, minha capacidade de sonhar e viver o sonho bom, esse sonho bom da felicidade plena. Pois, sonhando, manterei acesa a chama da esperança que me guiará a ideais sempre nobres e mais elevados. Com a tua ajuda, Senhor, minha vida será gloriosa, será verdadeiramente plena, e eu serei verdadeiramente livre. Que seja assim. Livre como um sonho nas asas do amor, caminhando livres, seja onde for. Para além da lua, para além do mar, e livre pelas ruas, enfim se libertar. Basta conhecer-se igual a seus irmãos, romper suas algemas, está tudo em suas mãos. Ser livre e livre pra voar, ser livre, ser livre para amar, sem abstenções, sem coisa vulgar. O amor vem libertar os corações. Para além da lua, para além do mar, e livre pelas ruas, enfim se libertar. Basta conhecer-se igual a seus irmãos, romper suas algemas, está tudo em suas mãos.
Ser livre e livre pra voar. Ser livre para amar, sem abstenções, sem coisa vulgar. O amor vem libertar os corações. Para além da lua, para além do mar, e livre pelas ruas, enfim se libertar. Basta conhecer-se igual a seus irmãos, romper suas algemas, está tudo em suas mãos. Ser livre e livre pra voar. Ser livre para amar, sem abstenções, sem coisa vulgar. O amor vem libertar os corações.